Boa noite, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Mais uma vez aqui junto com vocês e hoje para trazer uma mensagem de esperança. Não é a primeira vez que prego sobre esperança e hoje então quero trazer essa mensagem ou esse assunto à tona mais uma vez. Os dicionários dizem que esperança é o ato de esperar o que se deseja, ou ainda fé, confiança, ou desejar alguma coisa com experiência de realização. Creio que a frase mais conhecida sobre o assunto seja: a esperança é a última que morre. A esperança sempre olha para o futuro, mas lembre-se que esperança não é pensamento positivo e que nossa esperança não dá ordens a Deus. Já foram feitos muitos estudos e pesquisas que comprovam que a esperança está estreitamente ligada à sobrevivência humana. A questão é: o que é preciso para manter a vida cheia de esperança? O que podemos fazer para evitar a desesperança? Não é fácil manter-se esperançoso com as notícias que vão ao ar nos telejornais, notícias que circulam na internet e aquelas que vão de boca em boca. São informações de todas as partes do mundo e muitas delas de caráter catastrófico, como essas que ouvimos nos dias de hoje sobre a pandemia e o Covid-19. O cristão precisa considerar sobre o que o leva a ter esperança. Esperança de dias melhores para nós, para a sociedade em que vivemos, para o nosso país e para o mundo. Não é fácil manter a esperança de dias melhores se, ao invés de olharmos para Cristo Jesus, olharmos para as circunstâncias ao nosso redor. O apóstolo Pedro fez isso. Lá em Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33, diz que Jesus vinha andando sobre as águas num mar revolto. E Pedro então olhou para Jesus vindo sobre as águas e falou: se é o Senhor, faz com que eu vá andando até o Senhor. E Jesus falou: vem então. E Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Enquanto Pedro olhou para Jesus, estava tudo muito bem. Mas quando ele sentiu o vento, quando ele viu que o mar estava revolto, ele parou de olhar para Jesus e começou a afundar. E naquele momento ele gritou: socorro, mestre! E Jesus o acolheu. Pois bem, enquanto ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Mas quando ele passou a olhar os problemas ao redor, o vento, a água turbulenta, quando ele começou a olhar aquilo que o circundava, ele afundou. Assim nos dias de hoje, se nós pararmos de olhar para Jesus, se nós pararmos de olhar para Jesus do ponto de vista daquele que é o socorro, daquele que é o Salvador, daquele que sustenta todas as coisas, nós vamos começar a afundar. E aí vem depressão, vem angústia e por aí afora. Nós precisamos olhar para Jesus. Mas pensemos sobre o que nos leva a ter esperança. Aprendamos um pouco com o livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21 a 26, onde somos exortados a lembrar daquilo que pode nos dar esperança. E o texto diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então, olhando para esse texto, vemos aquilo que pode nos dar esperança nos dias de hoje. E o que é que pode nos dar esperança olhando para esse texto? Primeira coisa, entender sobre as misericórdias do Senhor. E o texto dos versículos 22 e 23 diz o seguinte: as misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã.
e elas são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, o Senhor, com sua grande e enorme misericórdia, vem ao nosso encontro e por isso não somos consumidos na nossa descrença, no nosso pecado. O Senhor vem até nós com a sua misericórdia, que não tem fim e que se renova a cada manhã, e nos dá esperança. Que tenhamos esperança nas misericórdias do Senhor. Não temos sido consumidos totalmente, esta geração e o mundo todo pecaminoso como está, por causa das misericórdias do Senhor. Mas o texto diz também que aquilo que nos dá esperança é entender a fidelidade do Senhor. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Deus tem sido fiel, Deus nos supre. Deus supre cada uma das nossas necessidades, nos dá saúde, emprego, nos dá amigo, nos sustenta. Precisamos entender a fidelidade do Senhor. Deus é fiel, Ele permanece fiel, Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele nos chamou para si, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele é conosco e nos garante que ainda que morra, viverá, ou seja, vida eterna, vida eterna. Precisamos entender a fidelidade do Senhor. Olhando para o texto, também precisamos entender a confiar na suficiência de Deus. Entender a confiar na suficiência de Deus. Versículo 24 diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A minha porção é o Senhor. O Senhor me é suficiente. Deus me é suficiente. Não preciso de alegrias passageiras, fugazes. Eu preciso continuar olhando, conhecendo e andando com o Senhor. A minha porção é o Senhor. O que me basta é o Senhor. Eu tenho o Senhor, então eu tenho tudo. A minha porção é o Senhor. Precisamos entender a confiar na suficiência de Deus, ou entender e confiar na suficiência de Deus. O que nos dá esperança? Entender que Deus vai agir e então descansar no Senhor. Entender que Deus vai agir e então descansar no Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para aqueles que esperam por ele, para a alma que o busca. Precisamos então entender que Deus vai agir e precisamos descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Você tem descansado no Senhor ou está atribulado? Ouve todas as notícias, ouve todo mundo e daí fica preocupado, fica atribulado. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Espera no Senhor, que é o nosso próximo ponto. Entenda que Deus vai agir e espere a ação de Deus. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Não fique resmungando, reclamando, falando, distribuindo mensagens por WhatsApp. Não! Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Quando falo de silêncio aqui, eu posso ampliar. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em oração, isso em descanso, isso em confiança. Bom é aguardar a salvação que vem do Senhor. A ciência vai avançar, vai aparecer uma vacina, mas enquanto isso alguns ainda vão morrer, e você tem que agradecer a Deus o privilégio do dom da vida, lamentar pelos que se perdem, sim, mas agradecer pelo dom da vida. Muitos têm sido já salvos em meio a essa pandemia, alguns têm recebido medicação e estão se salvando da morte. E que privilégio é ser salvo da morte para conhecer o Senhor Jesus e depois conhecer a vida eterna que vem após a morte. Mas se você é salvo em Cristo Jesus, ainda que morra, crendo em Cristo, viverá. Foi o que Jesus disse: aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Mas o que eu quero trazer hoje é uma mensagem de esperança para você, que
ainda está vivo e ainda tem esperança com relação àquilo que possa acontecer, mas não é uma esperança vazia. A sua esperança tem que estar depositada no Senhor. Você precisa entender sobre as misericórdias do Senhor. Elas não têm fim, elas são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Você precisa entender a respeito da fidelidade do Senhor. Você precisa entender e precisa confiar na suficiência de Deus. Você precisa entender que Deus vai agir e precisa descansar no Senhor. Descanso a minha alma no Senhor. Aguarde no Senhor. Você precisa entender que Deus vai agir, esperar a ação do Senhor. Aguarde a ação do Senhor. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Encerrando já, porque eu não quero me alongar. Você não precisa de tanta injeção de ânimo assim, porque você sabe quem dá esperança, que é o Senhor. Mas encerrando, eu quero trazer 2 textos de Romanos 15, 13 e 1 Pedro 5, 7. O meu desejo é que o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, e que você confie no Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque é Ele que cuida de vós. Sim, lance a sua ansiedade no Senhor, porque é Ele que cuida de você. Aprenda a descansar, esperar no Senhor. Aprenda sobre a suficiência do Senhor e sobre a sua fidelidade. Aprenda que as misericórdias do Senhor não têm fim. Lembre-se que o Deus de esperança vai te encher de gozo e paz no vosso crer, para que você seja rico em esperança ou de esperança. É o Deus da esperança que nos dá esperança. Confiemos no Deus da esperança. Confiemos em Cristo Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que nos conduz ao Pai. Confiemos em Cristo Jesus, aquele que é a porta, o bom pastor, aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que é a luz do mundo. Confiemos em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que crê. E para encerrar, o meu desejo é que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.